Hi, students. How are you? I hope you are doing great. Students, today we're going to learn about ing patterns. What is it? Nós vamos falar alguns verbos em inglês que eles são seguidos por ing. Então, vocês não vão poder traduzir, alright? Essa pode ser uma aula de reforço, ou então, na escola, nós usamos o livro de Cambridge. Então, esse seria um reforço para o 7º ano. Ou então, você que ainda não aprendeu sobre isso, assiste o vídeo para aprender. Bom, eu vou compartilhar aqui, primeiro, algumas palavras, alguns verbos que você precisa obrigatoriamente usar ing após eles. Eu vou explicar cada um. Então, você pode pausar o vídeo, pega o seu caderno, get your notebook, alright, ó, notebook, isso aqui é um notebook, viu, gente? Quer dizer, que essa é uma agenda, mas vamos supor, tem um caderno, vai. Ó, get your notebook, ok? Pen or pencil. Por quê? Porque você vai precisar anotar algumas coisas. Students, eu acho que a maioria de vocês sabe o que significam esses verbos, mas vamos lá. Se vocês não souberem, vou dar alguns exemplos, vou falar, e aí vocês podem printar a tela, vocês podem tirar foto da tela, pausa, alright? So, let's begin. Students, I like, vocês sabem o que é, né? I like, eu gosto. Eu posso falar uma coisa que eu gosto. I like pizza, I like popcorn, I like banana, I like fruit. Ou então, se eu falar de uma atividade que eu gosto, eu preciso colocar ing depois. I like going to the movies. Alright? Então, aqui, students, eu preciso colocar. Ah, se você falar que você gosta de jogar videogame. I like playing video games. E qualquer outra atividade. Eu não vou demorar nos exemplos, por quê? Porque essa aula já vai ser cumprida, então tenha paciência, ok? Então, I like playing video games. Olha, outra atividade. Eu falei de outra atividade que eu gosto, eu preciso colocar o ing aqui. Enjoy é o verbo adorar. I enjoy também vai precisar do ing. I enjoy listening to music. Aqui está falando que você adora ouvir música. Na tradução, a gente não vai traduzir do jeito que está escrito aqui. Mas o que você precisa fazer? Memorizar que com esses verbos, você precisa usar ing depois e pronto. Aceita que dói menos, eu costumo falar para os meus alunos. Então, todos esses verbos aqui, quando você colocar uma atividade depois, alguma coisa que você ama, odeia, que você evita, você vai precisar colocar ing. Por quê? Por causa desses verbos, é uma regra gramatical, você não consegue mudar isso, alright? I love, todo mundo sabe o que é isso. I love swimming, por exemplo. Eu amo nadar. I love reading. Eu amo ler. Aqui eu sei que a tradução fica esquisita, não tem nada a ver com ing, mas só que eu já falei, esses verbos precisam de ing depois. E pronto. Avoid. Avoid é o verbo evitar. Então, eu sei que, por exemplo, às vezes não vai cair isso na sua prova, dependendo do livro que você estiver fazendo. Só que você tem que entender que esse verbo também exige, eu fiz uma listinha aqui dos possíveis usos do ing, tá? Essa é uma lista pequena, viu, gente? Tem mais, mas vamos começar por esse. I avoid, digamos que essa pessoa vai acordar no dia seguinte cedo, então ela evita dormir tarde. I avoid sleeping late. I avoid é eu evito. ing no outro verbo. I don't mind é uma coisa que você não se importa. Para você, tanto faz se você fizer ou não fizer. Então, I don't mind. Eu não me importo. I don't mind doing the dishes. Eu não me importo de lavar louça. Ok?
Então, ó, essa é a atividade, lavar a louça. Lavar a louça em inglês é do the dishes. Então, eu vou colocar aqui, ó. Do the dishes é lavar a louça, tá? Então, I don't mind doing the dishes. Eu preciso colocar ing por causa do don't mind. Insist on. Insist on. Eu insisto em fazer alguma coisa. I insist on learning French. Eu insisto em aprender francês. Eu insisto em jogar tênis. I insist on playing tennis. Ah, pode ser que você não não sabe jogar ainda bem, está com dificuldade de aprender francês, mas você está insistindo. I insist on. Sempre é insist on, ing depois. Insist on, ing depois. Alright? Feel like. Feel like é uma coisa que você quer. Feel like é a mesma coisa que você fala, eu quero, eu tô afim. Então, imagina que você fala assim, eu tô afim de comer fora. I feel like eating out. Então, eu quero comer fora, eu tô afim de comer fora. I feel like going for a walk. Eu tô afim de fazer uma caminhada. Então, depois do verbo feel like, eu ponho ing também. Por quê? Porque esse verbo exige, alright? To be into é uma coisa que você tem interesse. Então, aqui você não vai usar o to be, você vai usar o verbo to be conjugado. I am into, ou seja, I am into playing the guitar. Ou seja, você gosta de tocar guitarra, ou, tocar violão. I'm into, pode abreviar, deixa eu abreviar aqui, ó. Mas só para vocês saberem. Não pode abreviar? Pode. I'm into drawing. Isso aqui é uma coisa que você tem interesse. Eu gosto de desenhar, ok? Então, ó, o verbo draw, aqui, ó, vou colocar aqui, ó, draw, é desenhar. Por causa dessa estrutura aqui, que é I am into, she is into, he is into. Quem não lembra do verbo to be, assiste o vídeo sobre o verbo to be. Que tá aí no meu canal. Põe to be, que isso aqui vai aparecer no meu canal. Então, ou então eu vou deixar o link na descrição, que é mais fácil. Hate. I hate. Eu odeio. I hate. Uma pessoa que odeia acordar cedo. I hate getting up early. Então, eu odeio acordar cedo, digamos. E quem odia acordar tarde? I hate getting up late. Eu odeio acordar tarde. Então, ó, I hate getting up. Por causa do hate, que é o verbo odiar, eu tenho que usar ing. E I can't stand é eu não suporto, ou então eu odeio. I can't stand listening to loud music. Eu não suporto ouvir música alta, ok? Então, aqui, eu também, por causa do verbo can't stand, eu preciso colocar ing. Então, todos esses, sem exceção, depois deles, vocês vão colocar ing, alright? No outro verbo, na outra atividade. So, students. Então, se vocês quiserem copiar isso aqui, e porque é bom vocês copiarem para vocês memorizarem, o que vocês vão fazer? Pausa o vídeo, copia, faz uma foto, tira print para depois você copiar. Agora eu vou ver alguns exemplos também no livro da Cambridge. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos para vocês que vocês vão usar ing também. Olha, depois de algumas preposições. Que preposições? Eu vou falar algumas que estão aqui, tá? Depois da preposição after, depois da palavra mind, lembra que eu falei I don't mind.
depois do love, depois do hate, depois da preposição without, ok? Não são só essas. Eu vou colocar aqui outras, ó. Hold on, please. Deixa eu baixar aqui. Olha aqui. Depois de todas essas preposições aqui, ó, at, after, without e about, eu vou usar ing também. Eu vou colocar aqui uma tela em branco só para eu explicar, tá? Vou colocar aqui, ó. Então, vamos lá. Ó, se eu falo assim, ó, I'm good at, eu sou boa ou eu sou bom em tal coisa. Se eu colocar um verbo depois, eu preciso colocar ing aqui. For example, I'm good at speaking English. Tem que ser assim. Apesar da tradução não ser assim. Eu sou bom em falar inglês. Ótimo. Great. But I'm good at speaking English. Depois da preposição at, eu tenho que colocar isso. I'm bad at, também eu sou mal, eu não sei fazer isso direito. I'm bad at drawing, sou mal para desenhar. Mas aqui, por causa do at, eu também coloco o próximo verbo com ing, alright? Agora, a preposição after, ó. For example, after having breakfast, I brush my teeth and go to school. So, after having breakfast, por causa do after, eu preciso colocar ing no próximo verbo, se eu colocar um verbo depois. Alright? Se eu colocar um verbo, gente, porque se eu falar assim, ó, depois do café da manhã, aí não, porque café da manhã não é verbo. After breakfast, I brush my teeth, Então, alright? Então, assim, eu estou colocando ing aqui porque have é um verbo. E depois do after, eu preciso, depois da preposição after, depois da preposição at, eu preciso colocar ing. Alright? E a mesma coisa com a preposição without e about. So I can write. He was writing a composition for 30 minutes without stopping. Ou seja, essa frase ficou grande, mas beleza. He was writing a composition for 30 minutes without stopping. Ele estava escrevendo uma redação por 30 minutos sem parar. Então, por causa do without, eu vou colocar ing se tiver um verbo depois. Ok? And let's do an example with about now. For example, they frequently dream about winning the lottery. So, because of the preposition about, I use ing. Alright? Então, além daqueles verbos que eu falei, vocês têm essas preposições que vocês são obrigados a usar o ing depois. Deal? Well, guys, this is it. I hope you learned at least a little bit. Espero que vocês tenham aprendido pelo menos um pouquinho. Eu vou deixar aqui no vídeo alguns exercícios, na descrição do vídeo alguns exercícios extras para vocês fazerem, alright? E também vou deixar em algum canto desse vídeo aqui o verbo to be, se vocês não lembrarem, um vídeo sobre o verbo to be, se vocês não lembrarem. Então, façam os exercícios e comentem aqui se vocês conseguiram entender, se ficou claro, e se vocês conseguiram fazer o exercício ou se tiveram alguma dúvida. Alright? So, this is it. Thank you so much. See you in next class.